Neste momento você irá ouvir de como foi a morte do missionário sueco Gunnar Wingre no ano de 1933, que foi um dos fundadores da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. E o relato que você vai ouvir da morte de Gunnar Wingre foi relatado por sua esposa, também sueca, missionária Frida Wingre, que deixou relatado no livro O Diário do Pioneiro Gunnar Wingre, da página 237 a 240, e assim está escrito: é tanto com alegria como com profunda dor que escrevo sobre os últimos momentos do meu querido esposo e a sua partida. Ele não está mais conosco, partiu para estar com o Senhor Jesus. Foi uma partida muito maravilhosa, digna de um servo de Deus, como ele foi. Durante todo o tempo da sua enfermidade, ele sentia a presença do Senhor de maneira maravilhosa, especialmente durante as últimas semanas. Era um verdadeiro céu estar perto dele. A sua voz ficou cada vez mais fraca, porém, de repente, veio o poder de Deus sobre ele e o transformou diante dos nossos olhos. Ele ficou assim, quieto durante alguns minutos, completamente transformado pelo poder de Deus. Vimos então como o seu rosto foi iluminado por uma luz gloriosa. A sua face ficou como que transparente e brilhante. Os seus olhos brilhavam também como um esplendor e uma força que nunca tínhamos visto antes. Enquanto ele ainda estava debaixo desse tremendo poder de Deus, leu os 4 primeiros versículos dos Salmos 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Naquele momento, a sua voz parecia vir direto do céu. Na quinta-feira de manhã, ele estava muito fraco e quase não falava. A única coisa que disse foi: está cantando no meu coração. E aos 15 minutos para as 3 horas da tarde do dia 29 de junho de 1933, ele partiu para a eternidade, sem a menor angústia. Começamos então a orar, e o poder de Deus veio sobre nós, de maneira que pensamos que também iríamos para o céu. Naquele momento, em menos de 5 minutos, tudo aqui na terra passou para ele. Ele entrava triunfante através da morte na eternidade com Cristo, enquanto eu e as crianças e alguns irmãos que estavam presentes cantávamos com as mãos levantadas: encontra-me ali, naquele país onde está Jesus. Uma irmã que estava presente viu também naquele momento, em uma visão, 2 mãos transpassadas, estendidas, esperando para receber alguma coisa preciosa. Sim, assim foi a partida do pioneiro da obra pentecostal no Brasil. Lembro-me de que ele sempre costumava dizer que queria viver até que este glorioso movimento pentecostal tivesse alcançado todos os estados do Brasil. E segundo eu sei, a sua oração foi ouvida. Agora os irmãos brasileiros estão levando a obra para frente. Um dos inimigos do trabalho do Senhor disse que esse trabalho era obra de Wingre, mas agora Wingre está com Jesus e a obra continua em pleno progresso, triunfante, pois é obra de Deus. Creio que a sua memória e lembrança morarão no coração dos irmãos. E se formos fiéis até a morte, o encontraremos no céu. Ele descansa agora do seu trabalho e da sua luta,
naquelas moradas celestiais das quais ele falou em seus últimos momentos. E não posso deixar de repassar aos crentes brasileiros uma saudação que meu esposo vos deixou antes de partir para a eternidade. E assim ele mandou dizer-lhes: diga-lhes que eu vou feliz com Jesus. E como um pai em Cristo, exorto todos a receberem a graça de Deus, que deseja operar mais santidade e humildade, para que todos possam receber os dons do Espírito Santo. Somente desta maneira a Igreja de Deus poderá estar preparada para a vinda de Jesus. Esta foi a saudação final que meu esposo enviou a todos vocês. E creio que não é necessário pedir que não se esqueçam disto e que guardem em seus corações as suas amorosas palavras. Que Deus abençoe os meus queridos irmãos no Brasil. Esta é a minha contínua oração e desejo. Vossa irmã em Cristo, Frida Vingre. Amém. Aqui fica o relato de como foi os últimos dias e morte do missionário Gunnar Vingre. E se você também quiser ouvir a morte do outro missionário, companheiro de Gunnar Vingre, que vieram para o Brasil juntos em 1910, para fazer assim a obra do Senhor Jesus e fundar a Igreja Assembleia de Deus. Assim então ouça, entrando em nosso canal do YouTube, Assembleia de Deus Simples, 1911. E assim ouça ali também outros vídeos falando acerca de outros assuntos, de heróis da fé, de homens santos que partiram também para a eternidade e deixaram também, aleluia, um rastro de testemunhos fiéis que Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Amém.